percebemos também que no trabalho, principalmente sob o ponto de vista daquelas pessoas que mandam, que são chefes, diretores, aqueles que têm funções de comando, né? E em algumas situações que observamos, extremamente intolerantes, porque eu mandei, porque eu mando, e você está num grau em que você tem que obedecer, né? Como se não fôssemos seres inteligentes da criação e tivéssemos que engolir tudo, apesar de dependermos num determinado momento do trabalho, daquele trabalho para a gente sobreviver. Olha que absurdo. E o que faz é essa pessoa, de repente, que está numa posição de mando, de comando, fazer isso. Invariavelmente, pelo que a gente pôde pesquisar e observar, essas pessoas passaram por situações iguais a essa, mas não tiveram a maturidade suficiente para poder levantar a cabeça e lá na frente, quando eles tiveram a oportunidade de poder também mandar, não fazer exatamente aquilo que antes eles condenavam. E o grande problema que a gente vive é exatamente esse. Recriminamos as ações dos outros, mas quando a gente está na mesma condição em que aquela pessoa estava, a gente passa a reproduzir exatamente o mesmo modelo, com os mesmos erros, às vezes até com erros piores, né? Muito mais sérios, porque entendemos, né, e observamos que aquelas situações não deveriam ser reproduzidas em nenhuma circunstância. Mas aí nos arvoramos de donos de verdades sabe-se lá quais, né? E passamos a fazer exatamente com essa característica, o que é lamentável sob o ponto de vista do desenvolvimento humano. Infelizmente, essas situações com essas características a gente vai olhando e observando, acontecem de montão, vamos dizer assim, né? Ao nosso redor. Mas a gente também percebe que muitas vezes existe até um grau de igualdade naquele que manda e daquele que está, de repente, trabalhando naquela empresa. Até há uma igualdade. E aí essa intolerância vai ter razão para o porquê e para quê. Porque, de repente, há algumas diferenças que precisam ser tiradas naquele momento, que primeiro é o seguinte: a pessoa que está ali convivendo com ele demonstra ter um conhecimento muito maior do que ele. E se ele ocupa um cargo de comando, ele certamente vai se sentir menor. E não deveria. Ele deveria aprender com aquele gesto. Deveria aprender com aquela situação, porque em assim fazendo, muito provavelmente ele melhoraria as relações, não só para com aquele que ele tem diferença, mas com todos, né? Porque é preciso que a gente aprenda a respeitar as nossas diferenças. A diversidade, hoje se bate tanto nessa tecla, que é preciso a gente respeitar essa diversidade. Porque embora sendo filhos do mesmo Deus, né, iguais aos olhos de Deus, nós somos diferentes. Nós temos oportunidades diferentes, características diferentes, e estamos aqui para cumprir os nossos papéis de forma individualizada. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, é o que eu tenho que fazer e posso fazer, diferentemente do que você pode fazer, né? Mas a gente pode ter alguns gestos comuns nesse desenvolvimento, porque nesse gesto comum a gente vai poder perceber que aquelas ações melhores não só devem, mas precisam ser copiadas por todos. As ações melhores, né? As piores, que a gente esqueça, né? Que a gente possa passar por cima disso e caminhar seguramente numa outra direção com muita tranquilidade, porque é esse o papel que a gente veio desenvolver aqui. Observamos também que essa intolerância doméstica, né, que acontece dentro da nossa casa, do nosso ambiente familiar, que essa intolerância, ela se dá às vezes até com os animais, né? Então você tem lá o cachorrinho de estimação da casa, o gato ou qualquer outro animal de estimação da casa, e por uma razão qualquer você não é seu aquele cão, não é seu aquele gato ou qualquer outro bicho que ali esteja, e de repente você desconta nesses animais as suas frustrações, né? Os seus medos, as suas angústias, e isso é terrível,
Porque o animal, ele está aqui nesse processo todo, junto com cada um de nós, para que a gente aprenda com eles, né? A respeitá-los, porque em respeitando-os, certamente eles nos respeitarão, né? Você pode viver harmonicamente dentro da sua casa, ele não vai atacar você, né? O gato não vai fazer absolutamente nada contra você, ao contrário, eles querem carinho, proteção e principalmente o seu olhar, né? Carinhoso, afetuoso, para que ele se sinta integrante daquele espaço onde se encontra, né? Para que ele se sinta participando daquela ação, daquele ambiente, porque é tão importante para ele também, né? Enquanto que você, que compreende qual deveria ser a sua postura, torna-se intolerante, passa a atacar gatos, cachorros e outros animais da casa, sem razão. E é preciso que a gente pense sobre isso. Por que eles mereceriam todo esse processo que a gente começa a desenvolver? Por quê? Eles estão também evoluindo nesse plano, né? Embora não tragam como nós trazemos, né? O princípio inteligente, o que nos diferencia. Sabemos o que é amor, o que é caridade, o que é tantas outras coisas importantes. E os animais sentem isso. E eles podem, inclusive, transferir isso, mas fazem isso de uma forma em que ele consegue interagir com você, sem raciocínio. Mas porque é uma característica que nós precisaríamos desenvolver melhor, para a gente poder se acalmar e caminhar. Nós percebemos também que essa intolerância se dá principalmente numa situação limite. Naquelas pessoas, de repente, com aquelas pessoas que estão dentro da sua casa, do seu lar, e que estão doentes, né? E dependentes do restante da casa. Para tomar banho, né? Para poder comer, para poder conversar, para poder fazer qualquer outra atividade da casa, eles estão dependentes. E nessa situação de dependência, é que eles se tornam extremamente vulneráveis, a tal ponto que nós, né, que estamos normais, né, e deveríamos estar tranquilos ali, nós passamos a destratá-los, a fazer-lhes algum tipo de mal. Então essa intolerância, que não pode, não deve nunca ser levada dessa forma, a ferro e fogo, fazendo com que muita gente sofra com isso e você também acabe sofrendo, né? Porque quando a gente faz o bem para alguém, a gente se sente muito bem. Quando a gente faz o mal para alguém, seguramente a gente também vai se sentir muito mal. E aquilo que a gente estiver fazendo de ruim, seguramente a gente vai poder depois colher de volta. E não vai ser engraçado ter que colher de volta aqueles nossos estágios, né, impensados, daquelas besteiras todas que nós fizemos, né? E precisamos pensar exatamente nesse aspecto para que a gente não reproduza em nenhum momento situações como essa, para provocar os constrangimentos que normalmente a gente observa que acontece com essas pessoas.